A gente anunciou, né, desde o início do Manhã Cidade, que no Momento Cidade Entrevista, a gente ia falar sobre o sistema de reconhecimento facial que foi implantado pela SDS aqui em Caruaru, inclusive que ajudou a identificar duas pessoas que estavam sendo procuradas pela polícia durante o São João de Caruaru. A gente ia conversar com o secretário de Segurança Municipal aqui de Caruaru, Coronel Patrício Filho, mas houve um problema na comunicação e o entrevistado achou que a entrevista seria às 8h30 da noite. Mas não temos o Manhã Cidade, de manhã. Enfim, tá? Então a gente lamenta porque é um assunto muito bacana para a gente falar e que contribui muito com a segurança pública, mas fica para a próxima, tá? 8h46. Atenção, motoristas, vocês que estão ouvindo a Rádio Cidade nesse momento, está passando ali pela Praça da Criança, né? Trânsito super intenso, inclusive a gente tem um áudio que o Yuri Aragão mandou para a gente, achando que a entrevista seria com o coronel da AMC, mas na verdade era da Ordem Pública, tá? Da Segurança Municipal. Vamos soltar o áudio do Yuri Aragão aí, por favor, Yuri. Bom dia, Vitor e Renata, parabéns aos dois, saúde e sucesso sempre. Pergunta aí ao coronel, isso aqui é o Pátio do Forró, subida aqui da casa da Praça da Criança. Pergunta aí ao coronel por quê, ou o porquê de só ter um portão aberto, que dá passagem a um carro só por vez, certo? Atrapalhando o trânsito desse lado da cidade quase todo, o dia todo. O porquê disso, porque nunca foi assim. Queria que ele explicasse o porquê disso e quem foi que inventou isso. Muita gente perguntando o motivo do isolamento, né, com tapumes da Praça da Criança, inclusive para quem vai para aquele camarote particular e o camarote dos patrocinadores, quem vem ali da estação ferroviária, porque é o caminho certo, né, para ver toda a festa e se deslocar para o pátio. Para quem vai para esses espaços específicos ou para a parte de trás do pátio de eventos, tem que fazer uma caminhada imensa e arrodear toda a Praça da Criança, que esses tapumes foram montados. E aí, nas noites, ele fica totalmente fechado e durante o dia, uma espécie de portão abre e só passa praticamente um carro por vez. Então, todos esses dias de junho, quando o trânsito é normalizado, sem ser as noites de festa, houve esse engarrafamento nesse trecho importante da cidade. O Yuri mandou uma mensagem questionando, né, qual foi a ideia para que isso acontecesse. Então, evitem passar pelo trecho, porque é só o que a gente pode fazer, porque Caruaru não tem muitas alternativas, todo mundo já sabe disso, né? 8h48, o Vitor tinha saído daqui justamente para mostrar, né, a central lá de monitoramento, como é que funciona a segurança, enfim. Não, o Vitor só foi dar uma passeadinha de carro e enfrentar o engarrafamento. Daqui a pouco ele volta e me deixou aqui na bancada porque a gente ia fazer essa entrada diferente, mas infelizmente não foi possível. Mário Flávio está aqui com a gente no estúdio nessa reta final do Manhã Cidade, porque aquela história das redes sociais, do STF, tem repercutido bastante, e as pessoas, a gente falou sobre isso na coluna painel com o professor Marco Aurélio Freire, mas tem muita mobilização, principalmente dos políticos, né? Gente que usa, é muito ativa nas redes sociais, e aí fala sobre censura e tudo mais, né, Mário? Renata, o problema nessa questão, veja, como é que funciona a lei até ontem, né? As pessoas tinham liberdade de usar suas redes sociais, né, para fazer comentários. E aí, quando a pessoa exagerava no comentário, o que era que acontecia? Acontecia um processo e a pessoa era punida. Essa lei que foi aprovada ontem, né, primeiro que eu não acho competência do STF. Para mim, ali a questão de lei deve ser decidida por legisladores. Ali seriam os senadores e os deputados. Então, para mim, eles atropelam a lei quando exercem a função de legisladores. A função do STF não é governar o Brasil, não é ser executivo. Executivo existe a tripartite, né, que é como o nosso modelo de democracia funciona, que tem um legislativo, executivo e judiciário. O que a gente percebe hoje é que o judiciário praticamente está agindo quase como um poder moderador hoje na Constituição, determinando o que é e o que não é, em questões que deveriam ser de deputados. Essa história mesmo da regulação das redes sociais
deveriam vir de legisladores, dos congressistas, dos deputados e senadores, e não do STF. O STF, por 8-3, decidiu aí que as Big Techs, chamadas Big Techs, elas serão responsabilizadas, por exemplo, por um crime que um cidadão cometa na internet. Veja, isso é preocupante, Renata, porque se você olhar, qual é o conceito de crime? Por exemplo, já existe hoje, eles reforçaram, por exemplo, pedofilia na internet, proibido, tem que ser mesmo. Golpes na internet, tem que ser mesmo. Agora imagine uma pessoa que numa eleição critica um governante ou critica um candidato para determinado assunto. E aí essa pessoa ela vai ter que, se o comentário dela for considerado criminoso ou ofensivo, tanto vai ser punido ele quanto o Instagram, por exemplo, que é o local que as pessoas mais se posicionam hoje no Brasil, o WhatsApp. Então eu acho complicado, sabe, Renata, isso. Eu acho lamentável. Eu acho que a gente está indo por um caminho muito perigoso nessa questão da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Porque uma crítica bem construtiva, ela pode ajudar de muitas maneiras. Existem excessos? Existem. E para isso, né, existem as intercorrências dentro da própria lei, né, que podem ser acionadas. Só que com essa decisão do STF, agora quem vai decidir se é crime ou não? Qualquer postagem é um juiz. Isso para mim é bem complicado. Porque a responsabilidade tem que ter, né, Mário, com tudo que a gente faz e que a gente fala. As pessoas estão cada vez, principalmente, mais cruéis nas redes sociais. Elas não se importam com quem está lendo aquilo, com família de ninguém, enfim. A dúvida que perguntei justamente ao professor Marco Aurélio é quem ia observar isso, né? Quem ia administrar isso, como é que essas Big Techs vão se comportar diante disso. Vai ser mediante apenas a denúncia, como a gente já faz hoje, né? Quando tem uma postagem considerada ofensiva, a gente faz a denúncia. Em quanto tempo isso vai ser analisado? Quem vai analisar? São muitos detalhes, né, Mário? São muitos detalhes que não ficaram bem claros, né? Por exemplo, as Big Techs já ameaçam, né, de restringir o acesso das redes sociais no Brasil, porque vai ser um festival de processos que vão sofrer, né? Porque principalmente para as pessoas que não têm noção do uso de rede social. Mas vira e mexe, a gente pega pessoas que extrapolam os limites, sem Instagram, perde a conta, porque acontecem denúncias. Mas o que mais me preocupa, Renata, é como isso pode afetar, por exemplo, um pensamento crítico. A gente de imprensa mesmo, jornalista, a gente emite opinião crítica, a gente faz, às vezes faz a vez e a voz da sociedade. A gente sabe que a gente vive numa democracia de fachada, que as pessoas têm medo de falar, têm medo de opinar, têm medo de pensar. Às vezes querem dizer uma coisa e ficam com medo, às vezes só falam no privado, não comenta isso não, mas tal situação é essa e essa e essa. A gente viu a história dos camarotes aqui da Rádio Cidade, quantas pessoas vieram falar com a gente no privado, no particular, mas tinham medo de expor sua posição publicamente. Então é esse o modelo de democracia que a gente vive, e é esse o modelo de democracia que a gente acha estranho. Quem usa esse subterfúgio aí que o STF está usando é China, é Rússia, é Coreia do Norte, são países fechados. E onde fica a questão da liberdade de expressão? Isso é o que mais me preocupa, é quem vai julgar o que é crime ou o que não é. Isso é que é bastante preocupante nessa história tudo aí, né? Porque, principalmente a gente sabe, né, que existem muitos laços entrelaçados aí, literalmente, entre quem está no judiciário e quem está no poder público. Então, se você tem um jornalista mais crítico que fala o que a população quer, o cara vai ser calado, a pessoa vai ser calada, né? A mulher vai ser calada. Então, isso é que me preocupa mesmo, da gente ter uma opinião só no Brasil. E a gente, eu repito, às vezes eu me sinto numa ditadura mascarada. A gente está numa democracia de fachada. A gente quer falar o que pensa, a gente quer expressar muitas vezes o que o povo está querendo que a gente diga, mas você vai ficar com muito receio, porque simplesmente vai ter uma censura prévia no que você vai estar escrevendo, no que você está falando, no que você está pensando. Tem que ter responsabilidade também com o que se fala, né? Tem as críticas que as pessoas vão realmente só para esculhambar, enfim, caluniar, e tem as opiniões mais responsáveis, digamos assim. Mário, mudando um pouco de assunto, estamos no no último fim de semana do São João de Caruaru, e uma mobilização nas redes sociais me chamou a atenção de alguns influencers, né, que são essas pessoas de redes sociais importantes aqui. Então, são jovens, na maioria,
né, muitos com muitos seguidores, a maioria com muitos seguidores, falando sobre os pontos positivos e os pontos negativos do São João de Caruaru. E um detalhe me chamou a atenção porque a maioria deles falou sobre atrações, né? E a gente sabe que no pátio de eventos, no palco do pátio de eventos Luiz Gonzaga, virou mesmo que um festival e o forró é o que menos tem ali, né? Mas esses jovens influenciadores digitais falando sobre as atrações, falando sobre outras festas, né? Sobre Surubim, Santa Cruz, Gravatá, falando sobre decoração junina e falando que a gente tem um título, né, de maior e melhor São João do mundo, mas que se a gente não se mexer, vai ser difícil segurar esse título diante das festas que estão sendo realizadas em outros municípios. Eu acho que a questão cultural de Caruaru e o título Capital do Forró, eu acho que é complicado tirar, porque é uma coisa, né, realmente cultural, embora não se tenha forró, quase não se tenha forró no pátio de eventos. Mas essa mobilização me chamou a atenção porque se tratam de jovens, Mário, e jovens que se comunicam com outros jovens nas redes sociais. Então, é um assunto que se deve levar em conta, né, Mário? Olha, Renata, eu acho que não é um problema de Caruaru. Eu li um texto em um blog de Petrolina, o São João de Petrolina foi grandioso esse ano, e a pessoa reclamando justamente disso. Eu acho que esse modelo atual, e ontem até conversava com nossa amiga Conceição Ricardo, porque eu até tem um ponto de discordância do Jairo, que é marido dela, a respeito do que deve ou não ser tocado lá no pátio de eventos, e até teve uma discussão. Ele disse, não, mas a discussão era sobre o show da Elba Ramalho. Ele disse que não gostou muito do começo do show da Elba Ramalho, mas depois o show dela melhorou e tal, durante o decorrer. E veja, se você olhar, eu acredito que esse modelo de festa está meio ficando saturado, né? A gente percebe que o único dia que o pátio lotou, daquele jeito mesmo que a gente está acostumado a lotar, praticamente foi de Wesley Safadão, né? Que é um cara que onde foi, levou uma multidão, foi assim em Santa Cruz, foi assim em Gravatá, mas os demais shows a gente não percebe aquela lotação máxima, porque a população está cansando dos mesmos shows todos os anos, né? Por exemplo, Léo Santana, que fez o mesmo show, os cantores, eles não cantam o show todo, porque eles fazem 2, 3 shows durante a noite, chegam exaustos, aí fica naquela história, canta aí, povo cantar. E as pessoas, elas estão cansando. Veja, se você olhar a véspera de São João aqui de Caruaru, por exemplo, a gente não teve uma atração de forró mesmo pra valer. Felipe Amorim foi um show super animado, ele tocou lá umas... O pessoal até se esforça pra tocar umas tenta 2, fazer um 3 bloco, a músicas, musa, Priscila Senna fez também um bloco ali junino, né, sempre com as mesmas músicas também, Olha pro Céu, Meu Amor e tal. Mas o que a gente percebe é que parece-me que a população está se ficando saturada desse modelo e não está indo mais com tanta ênfase para as festas. Até porque também, como você disse aí, nas cidades, por exemplo, o pessoal que não pôde ir para o show de Wesley Safadão aqui em Caruaru, teve show de Safadão em Santa Cruz, teve show de Safadão em Gravatá. Antigamente esse grande nome só vinha para Caruaru, né? Agora ele fecha uma agenda e aí passa o pessoal... fim de semana na região, né? Isso, o pessoal fica esperando para ir para a cidade dele. Até para questão de custos e tal. Mas o que a gente percebe hoje é que se não acontecer, veja, eu acho que a gente está tendo uma reinvenção do São João. Claro que eu acho que os artistas tradicionais, eles precisam lançar produtos novos também. A gente percebe que tem alguns que há anos não conseguem fazer sucesso mais, até porque não conseguem fazer esse tipo de música de hoje, da juventude, porque é uma música muito apelativa, tem muito palavrão, tem muita ensinação, não sei o quê. Mas isso o pessoal só vai curtir, Mário, se tiver um estímulo em casa. Justamente. Né? Se o pai e a mãe ouvir, se o avô ouvir, aí vai passando de geração para geração. Mas veja, a gente tem desculpa, Mário, ou acontecer como o João Gomes fez com a Cisão, isso, no nome veja, do momento, né? O que precisa fazer é o que o próprio Wesley Safadão fez aqui. 1h30 do show dele, mais ou menos, foi só de forró das antigas. Então só ele cantando as músicas das antigas e o povo tudo dançando, se animando e tal, cantando com ele. Você veja um exemplo da música, aquela música Meu Cavalo Lampião. Vou contar uma história do meu cavalo, Alazão e tal. Todo jovem agora conhece essa música. Porque desde que o Safadão gravou, todo show desses artistas novos estão cantando essas músicas aí. Aí você vê, o João Gomes fez isso, o Safadão fez isso. Enfim, a gente precisa então que essa geração mais nova, ela faça reverência ao mais tradicional. A grade de amanhã, eu acho que é uma grade que foi muito bem montada. É a grade perfeita, que o que a gente fala aqui,
Se organizar direitinho, contempla todo mundo. Acho que a grade diária deveria ser da forma que vai ser amanhã o encerramento do Já amanhã tem o chamado Forró Gigante com o Maestro Mosai, um monte de gente aqui de Caruaru. Depois tem Jorge Altinho, que é o forrozeiro regional de nome. Forrozeiro regional. Depois tem o Chão de Avião. Não, Bruno Marrone, que é um daria sertanejo. Espaço aí para o sertanejo, ou o axé, ou o DJ da moda. Então, veja, contemplou aí 4 estilos diferentes, mas que os 4 vão tocar muito forró. A gente não pode perder essa essência, a gente não pode deixar isso de fora. Por mais que tenha aquele discurso, mas se botar atração regional, o povo não vai. O povo não está indo. O povo tá liso também. O povo não está indo também. O povo está sem dinheiro também. Eu acho que... Sem dinheiro, segurança. São várias coisas, né? Mas eu acho que o modelo, ele está ficando saturado. Então, acho que precisa ser revisto. Eu acho que uma grade como a de amanhã, ela pode ser repensada para os próximos anos. E você mesclar, né? Sempre ter uma atração junina, sempre ter um Elba Ramalho, sempre ter um Jorge Altinho, sempre... Um Alcimar, um Flávio Monteiro, José, um Amazã. Esse pessoal tem que estar na grade. Tem. Né? Tem que estar no Alto Moro e tem que estar no Você Parque contempla também. o Alto Moro também com outras atrações, porque o público vai para o Alto Moro é diferente, Petrúcio, mas esse pessoal Santana. tem que estar na grade. Não, esse pessoal dá para ficar na grade. Você, por exemplo, vê o dia do show do PV Calado. Abriu com uma grande atração, foi o Barão da Pisadinha, depois o PV Calado entra para depois uma banda sertaneja tocar. Então o cara tocou para um público gigantesco dentro do pátio, que foi outro dia que também teve muita gente. Então quando você monta a grade dessa maneira, você vai conseguir ter muita gente em todos os momentos da festa. Acho bem. Que é isso. Obrigada, Mário Flávio. Bora comemorar? E mais uma vez, parabéns a você, parabéns a Vitória. E todo mundo está completando dado novo hoje. Gente, obrigada. Deixa eu mandar um abraço para Deusinho, que está aqui, o Jorge Pires também, todo mundo que tirou aí um tempinho para mandar uma mensagem para a gente aqui. Muito obrigada. Vem aí, Aline Souza, e o Vai Pedir o Quê? Um cheiro, um bom